A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, por mais esse dia qual o Senhor nos concede. Eu estou feliz, estou alegre, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado e tem nos direcionado dentro da sua palavra. O Espírito Santo te trouxe até aqui, te fez chegar até aqui nesse vídeo, então fique até o final, porque eu creio que Deus irá falar contigo. Livro de Mateus 24, verso de número 11 diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo de número 24 também, 24, Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até mesmo os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo de número 7, o Senhor Jesus vai falar acerca dos falsos profetas e ele vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm até vós como ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. Irmãos, nesses últimos dias, a qual nós estamos vivendo, a qual precede a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós vemos o cumprimento destas profecias, que o Senhor Jesus aqui ele está falando acerca, aleluia, do princípio das dores, O Senhor está exortando acerca do princípio das dores. E ele traz essa exortação aos nossos corações. Ele mesmo, no seu sermão profético, ele está dizendo para a gente tomar cuidado, para a gente vigiar, ser vigilante, porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E é o que nós vemos nos dias de hoje, irmãos. Está demais. Nas redes sociais é o que a gente vê. Muitos se intitulando pastores, se intitulando os pregadores, se intitulando missionários, se intitulam profetas. E muitas das vezes, aleluia, está enganando aí o povo. E o povo está sofrendo, perecendo. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Conhecimento do quê? Da verdade, da palavra de Deus. As pessoas não lêem Bíblia, as pessoas não comem, não se alimentam da palavra e ficam se alimentando de alimento estragado nas redes sociais. Tem que ver, irmãos, tem que ver quem é que você está seguindo. Você tem que saber, você tem que conhecer a pessoa. Você conhece a pessoa que você está seguindo? Esta pessoa que está profetizando sobre a sua vida, ela tem vida com Deus? Ela é realmente levantada por Deus? Ela é realmente, aleluia, escolhida por Deus? Foi Deus quem a levantou? Foi Deus quem a ungiu? Foi Deus quem a capacitou? É Deus quem fala na boca dela? A Bíblia nos diz: provai os espíritos se são de Deus. Nós temos que provar os espíritos. Buscar o discernimento do Espírito para que nós não venhamos ser enganados, porque agora, nesses últimos dias, nós vemos muitas falsas profecias. Então, essas pessoas recebem essas palavras, profecias não acontecem. Não acontece, porque não é Deus que está falando. Quando é Deus que está falando, acontece. Quando é Deus que está falando, acontece. Mas aí as pessoas ficam decepcionadas, ficam mais frustradas ainda, entram em crise de pânico, entram em crise de ansiedade. Por quê? Porque está ouvindo palavras que está criando nela expectativa mentirosa, que não vai acontecer. Aí as pessoas ficam doentes. Por quê? Porque está se alimentando de alimento estragado, alimento podre, alimento que não é puro. Alimento que não vem do céu. Irmãos, nós temos que ver. A palavra do Senhor Jesus diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E é agora, nesses últimos dias, agora você está falando agora do princípio das dores. Nós vivemos o princípio das dores. Nós estamos, aleluia, nos últimos dias. Nós vivemos os últimos dias. Jesus está voltando para nos buscar. E nós vemos muito se levantar.
Surgirão muitos falsos cristos, profetizando, fazendo grandes sinais, prodígios, e se capaz eles vão enganar até os escolhidos. Mas os escolhidos eles não enganam, porque os escolhidos, aleluia, eles são selados com o selo do Espírito Santo. Sim, os escolhidos, eles são selados, eles são separados, eles são ungidos, eles são eleitos. Ramando que alavacharabaya. Eles já são eleitos. Então, os escolhidos não vão ser enganados. Irmãos, tomem cuidado com os falsos profetas. Ramando que alavacharabaya. Porque muitos estão enganando a muitos. Jesus disse, eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. O Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, nós temos que ver que o Senhor Jesus nos enviou no meio de lobos. Sim, no meio de cães, devoradores. Pessoas que só pensam no dinheiro. Pessoas que só pensam em si próprio. Pessoas que são exaltadas, soberbas, orgulhosas, prepotentes, avarentas, pessoas que só pensam em si mesmo e estão em nosso meio. Então nós precisamos vigiar, irmãos, porque os falsos profetas, eles estão dentro das igrejas. Eles não estão só nas redes sociais, eles estão dentro das igrejas também, tá? Eles estão enganando a muito dentro das igrejas. O falso profeta não vai pregar contra o teu pecado. O falso profeta não vai te confrontar. O falso profeta não vai dizer, deixa o teu pecado, deixa o teu erro, abandona a moda, a vaidade, abandona a pornografia. O falso profeta não vai dizer para você renunciar à carne, o seu pecado, os seus desejos carnais. Não, irmãos. Então é preciso estar atento, ser vigilante. Porque o Espírito Santo, ele nos chamou para uma vida de santificação do corpo, da alma e do espírito. Geralmente, o falso profeta, ele diz que Deus só quer o coração. Geralmente, o falso profeta, ele só prega a santidade do espírito e da alma. E o corpo, ele não prega a santidade do corpo. Mas nós somos compostos por 3, é corpo, alma e espírito. E nós precisamos santificar em tudo, porque foi isso que Jesus disse. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, irmãos, nós precisamos estar percebido, viu? Para não ser enganado e não ser lançado no inferno com esses falsos profetas que estão enganando aí a muitos. Cuidado, rabando que alavachamando viaste. Cuidado, raixe que amando viaste. E hoje mesmo, por que eu estou trazendo essa palavra? Porque hoje mesmo o Senhor me deu uma visão em sonho. Ramanto que alavacharabaya. E eu chegava dentro da igreja, eu e mais 3 pessoas. Eu chegava dentro da igreja e dentro daquela igreja tinha 3 pessoas, 3 homens. Aleluia. E esses homens, eles eram mansinhos, eles eram mansinhos, sabe? Assim, carinhosos, ele recebia as pessoas muito bem. Só que quando eu olhava para a cara daqueles homens, a cara deles era como cara de cães, de lobos. Rai, sheik, alavachamando viaste. E o Senhor dizia, eis aí os falsos profetas. Ele vem até vós como ovelhas, ramanto, eles são mansos, eles não vão te confrontar, eles não vão dizer para você renunciar, eles vão te acolher, eles vão te abraçar. Por quê? Porque ele está de olho naquilo que você tem, ele está de olho na tua lã, na sua lã mesmo. Então, cuidado. E ali, irmãos, a gente entrava ali naquela igreja, louvado seja o nome do Senhor, e ali a gente começava a assistir o culto. Aí eu fazia prova com Deus. Eu dizia, Senhor, se o teu Espírito não estiver aqui dentro, mostre para mais 2 pessoas aqui, não somente para mim, mas para 2 pessoas, que o teu Espírito não está aqui dentro, que o seu Espírito que não é o teu Espírito que usa essas pessoas aqui. E assim o Senhor mostrava para mais 2 pessoas ali e revelava. Além de mim, mais 2 pessoas, o Senhor mostrava que o espírito dele, rabando que alavacharabaya, não estava ali, não estava com aqueles falsos profetas, não estava com aqueles que estavam enganando, não estava com aqueles que não pregavam contra o pecado, não confrontava, não denunciava o pecado.
mas estava ali só por amor ao dinheiro. Raichei que alava, não confrontava, não dizia que as mulheres tinham que deixar as pinturas. Sim, foi isso que eu vi na visão, foi isso que eu vi. E o Senhor dizia, o meu espírito, ramanto que alava xarabaia, não está no meio deste povo, que não prega, aleluia, contra as pinturas do Egito, contra as bagagens do Egito, contra o mundo, a moda, a vaidade. O meu espírito, o Senhor falava comigo nessa visão hoje. Raixei que amanda raviaste que ela mandou viaste. Terra lavassou de que amanda raviaste que a paz. E o Senhor falava. E ali, irmãos, nós saía quando o Senhor dizia, aleluia, na boca daquelas duas pessoas e na minha boca, aleluia, que o seu espírito não estava ali naquele meio, onde aqueles falsos profetas estavam ali atuando e enganando. Quando o Senhor dizia, o meu espírito não está nisso aqui, o meu espírito não está neste meio, nós pegávamos e saíamos dali. Eu e aquelas outras duas pessoas saíam daquele ambiente. Nós saíamos dali para fora, porque nós não queríamos ficar ali, porque nós sabíamos para onde a gente iríamos se nós ficássemos ali. E nós pegávamos e saía para fora. Ramanto que alava charabando viasté. E quando a gente saía, a maioria do povo também saía. Ficavam poucos lá dentro. E foi isso. Então tomem cuidado com os falsos profetas. Alamanto, que tem que pregar contra o pecado. Terra lavassou de que amandará. Tem que renunciar. Tem que renunciar. Egoísmo, egocentrismo, vanglória, soberba, mentira, engano, idolatria, feitiçaria, rebeldia, rebelião, prostituição, adultério, ramanto, heresia, emulação, obra da carne. Por que ninguém prega contra essas coisas? Rache, por que ninguém prega? Que é pecado e que leva para o inferno. Que os que cometem tais coisas, obras da carne, não herdarão o reino dos céus. Por que ninguém prega? Nas redes sociais, aqui, a maioria só pregam o que você quer ouvir. Ramando, ouviaste que alavachara. Mas eu não vou pregar somente aquilo que você quer ouvir. Eu vou pregar aquilo que o Espírito Santo, rache que Allah, coloca no meu coração. Ramando que alavacharabaia. Porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade dele. Aleluia. E eu vou ficar aqui até o momento que ele permitir. Se ele disser que eu tenho que sair, eu saio. Mas enquanto ele permitir eu ficar, eu fico. E eu vou pregar aquilo que ele colocar ao meu coração. Então, irmãos, tomem cuidado. Cuidado com os falsos profetas. O Senhor Jesus, acautelai-vos. O Senhor Jesus dizendo, acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E foi isso que o Senhor me fez sentir. Aqueles falsos profetas, eles me acolhiam, eles me abraçavam, eles faziam carinho em mim, mas só quando eu olhava para o rosto deles, a cara deles era como cara de cães, de lobos devoradores. E o Senhor dizia, eis aí os falsos profetas. Ramando que alava charrabando viasté. Pode de uma fonte jorrar água doce e salgada? Não tem como. Ramando que alava charrabando viasté. Tomar cuidado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Porque o céu existe, mas o inferno também existe. Raiche, e a porta dos céus é estreita, porém a porta do inferno é larga. Os falsos profetas, eles não pregam porta estreita. Ramando que alava charrabando viasté. Os falsos profetas não diz que você tem que lavar a tua vida no sangue do Cordeiro para entrar na cidade pelas portas, as portas dos céus que são a porta do céu que é estreita. Então nós temos que lavar a nossa vida por completo. Fazer uma análise, sabe? De dentro para fora, O que está errado? O que eu preciso melhorar, Senhor? O que eu preciso renunciar? Nós precisamos, irmãos, ter essa intimidade com Deus. Você não quer agradar a Deus?
Você não quer agradar a Deus? Então tem que ter uma vida de oração, de jejum, santificação, renúncia, meditação da palavra, amor ao próximo, que é o principal, porque não adianta também só falar e apontar e não amar. Tem que ser vigilante, tem que ser vigilante em tudo. Tem que ser vigilante em tudo. Amém, irmãos? Que o Senhor possa te direcionar e te livrar, livrar desses falsos profetas, porque eles estão dentro das igrejas e nas redes, em todo canto você vai ver eles, porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. E nós vivemos essa profecia, a qual o Senhor Jesus disse ali no sermão profético do princípio das dores. Nós vivemos. É o que acontece na atualidade. São tantas falsas profecias, são tantas heresias, são tantas mentiras no altar. Rabando que alavacha, rabando viaste. Ramando que é tanta palavra egocêntrica no púlpito que vem só para massagear o teu ego. Ramando que alavacha e tu aceita. Terra lava sou de que amandará viaste. Toma cuidado, porque Jesus está voltando. Aleluia. E cada um vai ter que dar conta a Deus das suas obras. Cada um vai ter que dar conta. Amém, irmãos? Eu não posso dessa palavra. Vamos vigiar para nós não sermos enganados, lubridiados pelo diabo, porque Satanás, ele está aí. Ele está enganando o povo. Ele é o enganador. Rabando que alava xarabai. Ele é o enganador, ele está enganando. E ele está lutando. E ele não se cansa. Então vamos vigiar e se revestir das armaduras de Deus, para que nós não venhamos ser, aleluia, dispersos, para que nós não venhamos ser destruídos pelas astúcias ciladas do inimigo.